boa noite a todos. Hoje estamos muito felizes, por quê? Porque é noite de live e a live de hoje eu tenho certeza que vai ser muito, muito boa. Nosso tema de hoje é: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então hoje a gente vai falar desse tema maravilhoso. Vocês que estiverem entrando, muito bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui assistindo essa live. Se você está vendo essa live depois, muito bom também. Já deixa um like, já comenta aqui o que você acha desse tema e já manda também. Tanto você que está vendo depois quanto você que está vendo agora, pode enviar aqui no aviãozinho, enviar para o máximo de pessoas que você quiser. E quais pessoas também você acredita que vai gostar desse conteúdo. Vou chamar ele aqui, nosso parceiro de live. Gente, olha, e esse círculozinho aqui no meu óculos, desculpa, não tem como lidar com isso, porque é o ring light. A gente vai ter que ficar com esse círculozinho aqui mesmo. Olá, boa noite. Boa noite. Que bom Mais uma noite de live. Que bom estarmos aqui. Obrigado a você que está assistindo agora, a você que está assistindo em outro momento. É um prazer ter você aqui conosco. Com certeza. Obrigada, tia Selma, que está aí com a gente. Todas as lives praticamente ela está com a gente. Isso é uma honra. Exatamente. Inclusive, tia Selma, patrocinadora dessas canecas oficiais da live. Canecas exclusivas do melhor trio do mundo. Que o trio, para quem não sabe, inclui a minha mãe também, que faz live com a gente, mas temporariamente está sendo só nós dois mesmo. Gente, o tema de hoje é: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto vem da referência que está lá em Mateus 16, 25. Qual que é em qual contexto que está esse versículo, papai? Bom, esse versículo Mateus 16, 25 é um assunto que começa no verso 21, onde Jesus prediz a sua morte. E ele fala, é interessante que ele vai falar primeiro no versículo 24. Então Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Esse contexto é interessante. Jesus está falando sobre morrer. Morrer para si mesmo. Sobre negar-se. Negar o ego. Mas é interessante quando a gente... esse texto ele é muito mal interpretado por muitas pessoas. Porque Jesus está falando de negar-se no sentido de viver egoisticamente. Muitas pessoas acham que o sentido da vida é alcançar para si. Jesus está falando sobre exatamente o contrário. O sentido da vida não é alcançar coisas para si, mas é a capacidade que a gente tem de viver para o outro. E aí ele vai falar que esse princípio de querer conquistar o mundo, querer ser o centro, nesse afã, muitas pessoas se perdem. Ele não falar sobre isso, sobre perder a alma. Tem uma interpretação? Pode ter interpretação aqui de perder a alma no sentido de eternidade, perder a alma eternamente. De perder, né? Mas Jesus está falando também de perder a alma estando vivo. De propósito errado na vida. De viver egoisticamente, né? Jesus principalmente fala sobre isso, que a pior forma de viver é viver para si. Viver egoisticamente. Viver sem propósito? Viver sem propósito ou viver com propósitos egoístas, pensando somente em si. Entendeu? Pensando somente... porque quando você pensa em si, você afasta outras pessoas. Ô, Anésia, boa noite, Anésia. Muito tempo não vejo a Anésia. Boa noite, Anésia. Quanto tempo? Seja bem-vinda à nossa live. Nessa questão de ganhar o mundo, esse texto bíblico ele é muito usado falando sobre ganhar dinheiro. E também é um dos textos que as pessoas usam como base
como se fosse errado ganhar dinheiro, né? Errado buscar vida financeira abundante, né? Mas eu vejo ele muito além de dinheiro. Ganhar o mundo pode ser, além de buscar dinheiro, buscar ideologias. Uhum. Quando as pessoas se perdem amigos, perdem família, se perdem por causa de uma ideologia. Não só política, que é o contexto que estamos vivendo, mas vários tipos de ideologias. Claro. Também fama, sucesso, fama. E nessa época de mundo digital, vejo que muita gente está se perdendo por fama, por likes, por views, por seguidores. Uhum. Infelizmente. Ou, por exemplo, a busca de uma medalha. Muitas pessoas estão... A vida reconhecimento, né? De reconhecimento, exatamente. Tantas coisas. A vida de acumulação de dinheiro. A gente, por exemplo, a gente é uma sociedade de coisas. A sociedade ocidental é uma sociedade de coisas. Ou seja, a gente pensa que as coisas nos fazem importantes. A gente pensa e todo mundo pensa isso. E, na verdade, é um pouco do que é a realidade. Então, as pessoas valorizam quem tem coisas. Por isso eu quero coisas, porque eu acho que as coisas me tornam mais importante. As coisas me tornam mais visível, mais evidente na sociedade. As coisas me fazem ser maior que os outros. E, às vezes, no afã de buscar as coisas, eu vou deixando as pessoas de lado. Né? Porque a acumulação de coisas é um alvo de muita gente. Porque as coisas conferem valor. É como se o valor não estivesse em mim, mas está nas coisas que eu tenho. Até quem quer ter valor pessoal, ele vai procurar acumulando coisas. Né? Porque em grande parte, sim. Em grande parte, as pessoas se acham importantes pelas coisas que têm. Porque tem pessoas que... E também acham os outros que são importantes. Fulano tá aqui, fulano é muito importante. Porque ele tem muitas coisas. Geralmente é porque tem grande recurso. Com certeza. Ou fama também. Às vezes não tem grande recurso, mas tem fama. Autoridade, poder. Né? Que a busca de poder é um dos pontos de ganhar o mundo, buscar o mundo. Uhum. Né? Também, carreira, que igual a gente falou, que não necessariamente está coligado com dinheiro. Uhum. Mas também estudos. Tem gente que é ótimo estudar, buscar conhecimento, é incrível. Só que na sede por ganhar o mundo, por descobrir o mundo, conhecer o mundo, acaba perdendo a si, perdendo a sua alma. Com certeza. E até mesmo, olha só, gente, uma coisa polêmica. Trazemos polêmica nessa noite de segunda aqui. Até mesmo essa questão de ganhar o mundo pode ser o que as pessoas julgam ser obra de Deus. Ganhar as pessoas do mundo. Tem gente que fica tão fanático, religiosamente falando, tão fanático, que acha assim que a obrigação dele como pessoa é converter o mundo inteiro à religião dele. E acaba perdendo a sua alma. E agora vamos falar o que seria perder a alma. Exatamente. Ela pode ser alguns fatores, né? Uhum. Perder a alma pode ser... Pode ser, por exemplo... pode falar aí. Não, eu ia falar para o senhor falar um exemplo. Por exemplo, perder a alma pode ser perder a capacidade de enxergar o que é belo na vida. De viver momentos, de se emocionar. Perder a capacidade, a alma fala das emoções. Perder a capacidade de se emocionar. Perder a capacidade de enxergar a beleza do que Deus fez. A beleza do que nos cerca. Por exemplo, perder a oportunidade. Há pessoas que ele tem tanta coisa na vida que ele não consegue mais parar para brincar com seus filhos, conversar sobre algo engraçado com a sua família, ter um momento descontraído, sentar num parque, numa praça. Ter algo ter algum momento que não necessariamente seja para construir algo, ou para adquirir algo, para fazer um network, ou para adquirir conhecimento, seja um momento bestinha. Né? A sentar-se para ver o pôr do sol e contemplar aquela beleza. Para muitas pessoas, isso é uma perda de tempo.
Ah, não, para, pelo amor de Deus. Sentar para ficar vendo o sol entrar? Ah, não. Ou então fala assim, olhar ficar no parque, por exemplo, eu gosto muito mais da sua mãe de ir pro parque, ficar olhando o verde, sentindo a brisa, sabe, observando a natureza, você vê a beleza de um pássaro, você vê, tem um momento ali a sós, a gente sozinho conversando, às vezes só olhando, só nos olhando, olhando a natureza. Contemplação, momento de contemplação. Mas para muitas pessoas isso é sem sentido. Porque está tão correndo atrás de tantas coisas, como o texto diz, querendo ganhar o mundo, e aí você falou um pouco sobre o que é ganhar o mundo aí, que ele está perdendo a capacidade disso, de viver esses momentos. Sabe, ele está tão no automático, ele está tão, assim, no afã de ser alguém importante, conquistar algo, de realizar um sonho, que ele se perdeu no sentido de emocionar-se, parar um momento para brincar com o filho no parque, na praça, até dentro de casa, parar para olhar a natureza que Deus nos deu. Perde a capacidade de se alegrar com o pouco, De se alegrar com o pouco, exatamente, né? Com um momento em família. Exemplo, sentar e comer no almoço de domingo, comprar um frango assado na feira com uma farofa. Uhum. E isso virar um evento. Então, assim, quando a pessoa está querendo ganhar o mundo, aquele evento ali fica sem sentido. Exatamente. Ó, falando sobre isso com momentos assim, que com simplicidade, eu me lembro até hoje. Em 2002, há 20 anos atrás, eu pastoreava uma igreja, lá no César, era bem criancinha. Tinha uma família na igreja, um casal que tinha um filhinho na época, o Sandro e a Ellen. A gente tinha tanta essa conexão, que terminava o culto e falava, pastor, vamos lá para casa. A gente ia para lá comer bolacha, creme cracker com um requeijão. A gente tava junto. E era um momento tão bom, assim, a gente tinha uma amizade tão boa. Às vezes a gente ia para comer alguma coisinha nesse sentido simples, mas de estar junto. Um patezinho com torrada, sei lá, alguma coisinha bem... Não era a comida, mas era o momento que a gente estava junto. E nós tínhamos tantos momentos legais assim, que a gente ficava lá, não era um churrasco, não era nada, era uma bolacha crancaca com requeijão ou com patê. Mas ele chamava, vem para cá, um cafezinho. Não sei se você lembra disso, a gente ficava sempre... Lembro demais. Era uma conexão boa, um momento que a gente estava depois do culto. Mas era algo simples. Era ser feliz na simplicidade. Na simplicidade, sabe? Tem muitas pessoas que não conseguem ter isso. Ou quantas vezes nós já fomos para o parque, a gente vai para um lugar, para uma praça, para um parque desses aqui em Goiânia, que tem muitos, levar um lanchinho, sentar. Eu acho muito bom isso, são momentos marcantes da vida, mas tem pessoas que perderam esse tempo. Ou algum dia que a gente tá sem algum compromisso no dia e fica na mesa do café da manhã conversando até 11 horas da manhã, levanta para fazer almoço. Aqui em casa, né? A gente aqui em casa, às vezes, a gente senta para tomar café e já levanta na hora do almoço. Já levanta, vamos correr atrás das coisas do almoço, porque nós ficamos sentados. Conversando. É conexão. Isso é maravilhoso. Eu acho que perder a sua alma, eu acho que a alma é o que nos conecta com a vida, é o que nos conecta com a vida no outro, com a vida na natureza, com a vida em si, com as emoções, com sentir algo que não seja racional, sentir algo apenas por emoção, apenas por sentir. Exato. Então, a falta de alma, vamos dizer assim, você perder a sua alma, te faz se conectar apenas com um ganho de interesse. Apenas como um network, que às vezes é o quê? É uma conexão de ganhos. Parece que de trabalho. Tem que ter um ganho, tem que ter alguma coisa, um propósito maior. Ele não consegue parar para viver, sabe? Ele não consegue mais parar, ele está querendo ganhar muita coisa lá na frente. Não, se eu ganhar isso, eu vou ser feliz. E ele não consegue ser... ele não consegue ser feliz nas coisas simples, nos momentos que marcam o coração da gente, que descansa, que traz sossego para a alma da gente, sabe? É momentos que você está com conexão com pessoas especiais, você está num lugar legal, você está na simplicidade de coisas que não custam nada. Por exemplo, sentar num parque, olhar, sentar na sua casa, que seja, e olhar o sol se pôr, se de onde você mora tem condições. Ou ir para uma praça, ir para um parque. Ver uma árvore. Olhar um passarinho, né? Tratar de um passarinho, ficar olhando aquele passarinho, vem da árvore, come lá naquele... Quem tem filhos e tem pet também, vê os pets brincando, vê os filhos brincar com qualquer coisa, uma coisinha bobinha.
Isso tudo é momentos de conexão com a sua alma. E Com não certeza. ver graça nisso, não conseguir fazer isso, não conseguir vivenciar essas experiências, significa que você está em algum momento perdendo a sua alma. Perder a Exato. sua alma também pode significar se perder. Perder de si mesmo, Se perder como pessoa. como pessoa. Exatamente. E se perder como pessoa, o que o senhor vê como se perder como pessoa? Eu acho que é perder os princípios, perder a percepção de quem se é, perder os nossos valores. Interessante o texto que nós vemos anterior a esse aqui, os versículos anteriores. Jesus está conversando com os discípulos e ele fala assim: as pessoas dizem que eu sou? E alguém diz assim: alguém diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é João Batista, outro diz que o senhor é Jeremias, ou até um dos profetas. Aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus está falando sobre aquilo ali, ele não está numa crise de identidade. Ele não está perdido, ele fala assim: quem eu sou? Jesus está querendo saber o que as pessoas, ele está numa constatação do que as pessoas pensam sobre ele. Mas ele não tinha crise de identidade. Ele sabia quem ele era. O ser humano, em muitos momentos, tem crise de identidade. Ele não sabe quem ele é. Às vezes, ele vai desenvolver sua identidade a partir da imitação. Ele olha para alguém, ele não se inspira, às vezes ele quer imitar. Ele quer porque ele não sabe quem ele é. Jesus sabia quem ele era. Perder-se é quem se perde de si mesmo. Quem chega em um momento que ele perde os seus valores, os seus princípios, e ele já não sabe quem ele é. Porque ele está focado no que ele quer ser. Sabe? Porque ele está perdido na vida. Aí ele olha para um cara importante, famoso, alguém que ele admira, eu quero ser assim. E aí ele deixa de viver a vida que ele tem para tentar viver a vida de outra pessoa. Ele perdeu a identidade. Ele começa atrás de um título, porque o título, ele tem essa percepção, muitas pessoas têm a percepção de que o título confere valor a gente, né? Igual eu me lembro de um cara, há muitos anos atrás, um conhecido meu, até hoje eu conheci ele, pastor, ele foi ordenado a pastor, ele foi lá no banco e mandou colocar PR atrás do nome dele no talão de cheque. Levou o documento de consagração, falou: quer coloca pastor aqui, ó. O doutor não tem, eu quero pastor. Ele achava que esse título conferia valor a ele. Ele estava perdido. Porque não é o título que me dá valor, é quem eu sou. São os meus princípios e valores. E quando alguém se perde de si, ele perde os princípios, ele perde os valores, ele começa a buscar uma identidade em alguma outra coisa. Às vezes ele perde pessoas, porque nesse caminhar, ele troca as pessoas porque ele está correndo atrás das coisas. Que está correndo atrás de algo que ele sinta que lhe dê de identidade. A nossa identidade é quem a gente é, porque na verdade a alma sou eu. Exatamente. Não É igual, tem uma frase muito massa. A gente citou aqui que a alma é o que nos conecta com as pessoas, é o que nos conecta com a vida. Quando você perde sua alma, uma das coisas que você perde também é a capacidade de ter empatia. De sentir a dor do outro, de se doar, né, de fazer as coisas por isso. Tem um psicanalista, que ele foi um dos fundadores da psicanálise, que chama Carl Gustav Jung, que ele tem uma frase muito famosa e que eu sou muito fã dessa frase, que ele fala o seguinte: conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Outra alma humana, exatamente, eu conheço essa frase. Que top isso, né? Essa frase, para mim, ela é surreal. Tanto para várias pessoas falando de profissão, falando de pastores, falando de psicólogos, de terapeutas, de pessoas que trabalham na saúde, qualquer outra coisa. Assim. Você pode estudar, buscar conhecer todas as teorias, ou seja, buscar estudar tudo, conhecer o máximo, dominar as técnicas, ser top na sua área. Mas quando você lidar com uma pessoa, é a sua alma que tem que estar ali. É só ser uma alma humana, porque a alma humana entende a outra, busca entender, busca se doar, busca ter empatia. Exatamente. Não tem nada mais importante no mundo do que as conexões que a gente cria. As pessoas estão conosco. Mas a gente, quando você perde, é quando você começa a dar valor mais nas coisas do que nas pessoas. Sabe? Até no nosso relacionamento com Deus é interessante isso. Tem um versículo que eu acho fala muito no meu coração.
1 João capítulo 4, versículo 11 e 12. Se alguém que está assistindo quiser guardar esse texto, ouça, leia esse texto. Lá diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Mas quando nós nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Então eu estou crescendo como pessoa quando eu me relaciono com outras pessoas, quando eu amo meu próximo. Criar conexões me aproxima de Deus. Há muitas pessoas que pensam que santidade, aproximar-me de Deus, é ir lá para cima do monte, ficar sozinho, ou ir lá para o mosteiro, no deserto, ficar lá sozinho, me isolando. Não, o texto bíblico fala o contrário. Deus colocou a imagem e semelhança dele em todos os homens. Ele soprou, ele pegou o pó da terra, formou o homem e soprou, e fez dele uma alma vivente. Então, o sopro de Deus em todos os homens. Quando eu olho para os meus irmãos, eu preciso ver neles a imagem e semelhança de Deus. E quando eu amo meu semelhante, eu estou amando a Deus, e Deus está em mim. Aí o texto diz assim, quando amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Então a gente se aperfeiçoa no contato, na conexão com as pessoas. A gente vai tendo identidade de quem a gente é, da nossa alma, na conexão com as pessoas. Muito diferente de correr atrás de coisas. Eu falei agora para você sobre 2 homens que a Bíblia fala, que são exemplos de perder e ganhar a alma, né? Um é o rei Salomão, que ele foi o homem mais rico da sua geração e mais sábio da sua geração. E aí o texto diz, lá em Eclesiastes, Salomão diz que quando chega no final da vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. Ele escreveu Provérbios quando era jovem, mas escreveu Eclesiastes, Cantares, ele escreveu, mas Eclesiastes ele escreveu no final da vida dele. No final, na constatação da vida, então ele escreveu dizendo, olha, tudo que os meus olhos viram e o meu coração desejou, eu nada me furtei. Tudo que eu tive vontade eu fiz. Corri atrás de tantas coisas e conquistei tudo que o meu coração desejou. Conquistei tudo que minha alma desejou. Mas eu percebi que era só vaidade. Eu ganhei o mundo. Mas quando eu peguei nas mãos, era só uma poeira. Era só uma névoa. Eu achei que a felicidade estava nas coisas que eu ia acumular, nas coisas que eu conquistava. E aquele homem, o mais sábio da sua geração, ele disse que quando ele pegou todas as coisas, ele chegou no final da vida e descobriu, isso é vaidade. Perdi meu tempo. Tive tudo que os meus olhos quiseram. Tive tudo que meu coração desejou. Ganhei o mundo. Mas era apenas uma névoa. Era apenas uma poeira. E em contrapartida nós temos um outro homem, o apóstolo Paulo, que viveu com senso de propósito, que se conectou com pessoas a vida inteira. Paulo foi um cara que viveu pregando o evangelho, ele não juntou riquezas, mas ele se conectou com pessoas, escreveu cartas. O Novo Testamento praticamente tem a mão de Paulo em todo o Novo Testamento. É a figura mais proeminente. E o que você mais percebe é Paulo escrevendo cartas, se conectando com pessoas, admoestando pessoas, encorajando pessoas, formando novos líderes. Ele trabalhou com pessoas em torno do reino de Deus. E Paulo está agora no final da vida. A diferença, Salomão está no final da vida, está sentado no trono do reino de Israel. Paulo está numa prisão em Roma, sozinho numa cela. Mas ele escreve uma carta para o seu amigo Timóteo, que é um dos seus companheiros no ministério. E ele disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele está dizendo, e desde agora está me preparada a coroa que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas o que ele fala para o Timóteo? Fala, Timóteo, estou no final da vida, mas a vida que eu vivi valeu a pena. Estou no final da minha vida, mas eu combati um combate muito bom. Se eu pudesse voltar lá atrás, era isso mesmo que eu ia fazer de novo, porque eu estou me sentindo realizado. As pessoas que eu me conectei, eu não tenho dinheiro nenhum para deixar para ninguém. Mas as pessoas com as quais me conectei, as coisas que eu fiz, a forma que eu vivi, o combate que eu combati foi muito bom. Estou em paz. Eu estou em paz. Olha que grande diferença. Um Salomão estava sentado no trono da nação de Israel, dizendo, perdi meu tempo. Tudo era vaidade. As coisas que eu conquistei, eu ganhei o mundo. Deixei muitas pessoas para trás. Talvez o Salomão era aquele cara que já não tinha mais conexão com os amigos da infância. Ele tinha muitas mulheres, mas ao mesmo tempo talvez não tinha... Como é que se conecta com 1000 mulheres? Não dá. Pois é. 1000 mulheres, provavelmente não tinha nenhuma, né?
Ele era um relacionamento muito superficial com todo mundo, era um cara que só era bajulado. Acredito que era mais acordos financeiros, né? A grande maioria desses casamentos. Né? Uhum. Políticos e financeiros. Então, ele era um cara sem conexões. Estava no trono, mas está dizendo, foi tudo vaidade. E o Paulo estava na prisão dizendo, valeu a pena. Hoje eu estou em paz. Eu combati um bom combate. Estou tranquilo. E a gente percebe sobre isso, sabe? O ser humano tinha que ter essa capacidade de sempre se enxergar, avaliar a vida, pensando, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo? Será que eu não estou perdendo a minha alma? Será que está valendo a pena mesmo? Se eu chegar ao final da vida desse jeito aqui, olhar para trás, eu não vou ter arrependimentos? A gente só vive uma vez e às vezes a gente se perde, correndo atrás de tantas coisas, né? Correndo atrás de tantas coisas, a gente se perde. Se perde das pessoas, se perde dos relacionamentos, se perde de si mesmo, dos valores e princípios, passa por cima de si para ser alguém, passa por cima de si para conquistar coisas e deixa de ser quem você é. Essa questão, papai, já falando de passar por cima de si para atrair, né, coisas, esse tipo de coisa, é uma que a gente estava falando hoje agora, nós já estávamos falando. Isso. Quantas pessoas que estão passando por cima de si, fazendo coisas inescrupulosas. Uhum. Por quê? Para pegar um like. Hoje em dia, a gente está vivendo na geração de likes e seguidores. Então, ganhar likes, seguidores e visualizações. E é sempre querendo ganhar o mundo, é sempre mais. Se hoje, agora tem 10 pessoas, tinha 11 agora vendo a live. 10 pessoas. Aí, então, a próxima live a gente tem que fazer alguma coisa para dar 15. Vamos soltar, vamos dar piruleta aqui, fazer qualquer coisa, quebrar um ovo na cabeça do outro, fazer tanta loucura, né? Vai virando uma coisa assim, que sem sentido, sem escrúpulos, apenas para atrair mais e mais atenção, para querer ganhar o mundo mesmo. Outra questão que hoje em dia, na verdade não só hoje em dia, mas há muito tempo, que é a questão de ganhar o mundo e perder a sua alma. Os jovens querendo ter todas as experiências possíveis do mundo de uma vez só. Quer ir em todas as festas, quer beijar todas as bocas, quer usar todas as drogas, né? quer ir festar em tudo quanto é raves. Tudo como se fosse uma corrida, uma maratona. Ele tem que ganhar dele mesmo, é urgente, eu tenho que viver aquela sede de vida extrema, se hiperestimulando em festas, com drogas, e perde a capacidade de achar graça, de ser feliz com pouco estímulo, que é o estímulo adequado. E aí vive uma vida, eu estava falando com o senhor, quem quer ganhar o mundo, nunca ganha. Em nenhum desses aspectos que a gente citou aqui, não dá para você ganhar o mundo. Porque é igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tudo que se a sua parte de ganhar um mundo é buscar infinitamente só conhecimento, assim, aquela busca desenfreada. Entendam aqui, galera que está assistindo, que a gente em nenhum momento aqui tá falando para você, então vamos só ser ricos, viver da nossa arte e ficar só em conexão com pessoas. Não, a vida não é um morango, a gente tem que correr atrás de dinheiro sim, de estudo sim, de buscar ascensão profissional sim, porém não fazer desse o seu único e exclusivo e principal foco de vida. Porque e nem se perder nesse caminho aí, né? Exatamente, e nem se perder nesse caminho. Se esse for seu único foco de vida, se for seu único objetivo de vida, você vai viver uma vida ansiosa, uma vida apenas buscando pelo futuro, sem ter contemplação no presente. Aí uma vida cheia de ansiedade, de angústia. Porque é uma vida de frustração. Porque todo objetivo que você busca ele sem parar, e é um objetivo que não é alcançável, que você não alcança, em tudo isso, então vai ser uma vida de frustração. O Tolstói, ele conta um conto, nenhum livro dele. Tolstói é um escritor, ele fala sobre... o senhor falou, eu pensei que o senhor estava citando Tolstói. Eu falei, não. Tolstói. O Tolstói, ele fala o seguinte, tem um livro dele chamado, um conto dele chamado de quanto terra precisa um homem, de quanta terra um homem precisa. Ele fala em determinado momento desse conto,
de um homem que foi proposto para ele dizendo, olha, você vai caminhar. Daqui até onde você conseguir caminhar e voltar até o pôr do sol, isso vai ser seu. Então ele teve essa proposta e ele saiu correndo cedo, preparou a mochila com água, com comida e saiu correndo. Isso vai medindo aonde você chegar e voltar até o pôr do sol, vai ser seu. Você tem que estar aqui quando o sol se pôr. E ele saiu correndo. E dizendo, eu vou. E com comida lá na sua mochila, mas ele foi correndo. Então, ele pensa, quanto mais eu conseguir, quanto mais eu correr, mais eu vou ter. E ele foi tentando comer, correndo, a comida caía, mas ele falou, vou deixar para trás, que eu tenho que correr, eu tenho que conseguir terra, mas depois eu como. E ele foi correndo. E deu meio-dia, eu falei assim, mas dá para me correr mais 20 metros, dá para correr mais 50, dá para correr mais 100. Quando ele viu, falou assim, vixe, já está passando, o sol já passou da metade, e agora eu vim bem longe, vou ter que voltar. Porque eu tenho que estar lá na chegada, eu vou pôr meu marco aqui e vou correndo. E ele vem correndo, cansado, angustiado, e aí ele já precisando parar para comer alguma coisa. Eu falei, não, mas eu vou correr, porque eu tenho que chegar lá. Eu não tenho muito tempo, eu quero chegar lá. E ele vem correndo, e quando ele vai chegando perto, as pessoas dizem, vai, corre, você vai conseguir, corre. E ele vem correndo, quando ele chega lá, que o sol está se pondo, ele chega lá. E cai e morre. E aí o conto do Tolstói dizendo isso, de que adianta essa corrida? Se você vai morrer logo depois, usufruir a vida era muito melhor se eu tivesse uma terra pequena e um momento para usufruir ela. Se eu tivesse muito menos... É uma crítica social dizendo a gente precisa de tudo isso mesmo que a gente está correndo atrás? O ser humano precisa de tudo isso mesmo que está tentando conquistar? A gente precisa realmente disso? Ou é uma insatisfação, é um sinal de que a gente se perdeu de nós mesmos? Tentando conferir valor a gente pelas coisas, como se a gente em si não tivesse valor. Será que a gente tem essas necessidades realmente? Ou isso é um sinal de que a gente está se perdendo? Como você disse agora, às vezes por correr atrás de likes, por correr atrás de coisas, por conquistar uma carreira mais importante, por estar à frente das pessoas que começaram comigo, por ser mais importantes que os da minha casa, que os da minha família, que os da minha rua, por ter a melhor casa, por ter o melhor carro, por vestir a melhor roupa, por ser o mais importante, por ter mais seguidores, por ter mais likes. Será que a gente precisa disso mesmo ou a gente está se perdendo? E deixando de viver? Talvez como aquele homem do conto de Tolstói, que ele está correndo a vida, passou pela vida correndo e pensando, quando eu chegar de volta, aí eu vou ter muita terra para viver nela. Mas a vida já acabou. Você juntou para quê? Então a gente tem que repensar sobre viver a vida enquanto a gente tem essa vida, porque a gente só tem uma. Você não vai ter igual aquele filme Clique, você vai ter um controle remoto, e lá na frente você fala assim, ixi, fiz tudo errado. Você vai voltar lá atrás, você vai ter uma outra oportunidade de voltar lá atrás e começar a dor. Nós não temos essa oportunidade. É viver bem essa vida. É viver bem esses momentos. É experimentar a vida, é experimentar a alegria, é experimentar a conexão com as pessoas, é se alegrar com os momentos que a gente vive agora. Não é lá na frente, é agora. É ter essa capacidade de se alegrar com um pouco, de enxergar beleza no pôr do sol, de parar para ver um pássaro voando, uma borboleta, de parar para ver uma flor que desabrochou e se emocionar na beleza. Estar presente no presente. Estar presente no presente. Aí você falou algo interessante, né? Como alguém colocou um texto, né, falando sobre o Dia dos Pais agora. Tem muitos pais que trabalham para dar presentes para os seus filhos. Mas os filhos talvez quisessem muito mais que ele fosse presente na vida dos seus filhos. E aí tem pais que estão lutando, trabalham em 2 empregos para conseguir dar presentes. Mas ele não está presente na vida. E a vida vai passando e os filhos vão crescendo sem conexão com seus pais, porque os pais estão correndo, porque os pais estão lutando para dar presentes, deixando de ser presente, né? E a gente às vezes vai se perdendo. E quantos momentos preciosos a gente se perde? E quanto de nós se perde nesse caminhar? Né? Da gente às vezes passa... É verdade. E o objetivo da nossa vida não deve ser buscar, seja o que for. Porque senão, quando você não conseguir pegar o que você está buscando, ou quando você vê que tem mais, sempre mais, nunca chegou lá, isso só vai acarretar em frustração.
Ou então, exemplo, assim, se o único objetivo de vida de uma pessoa é ter dinheiro, o único objetivo dela principal, o dia que uma pessoa dessa fale, vem a depressão. Se o Exatamente. único objetivo de uma pessoa é ter fama, o dia que ele é esquecido, vem a depressão. É como se eu tivesse morrido. É como se ele tivesse morrido. Uhum. Se o único objetivo de alguém é ser um atleta, se ele é acometido por uma lesão, às vezes, que o impede de ser atleta, é como se ele tivesse morrido ali. E há mais vida, a vida é além disso. O objetivo principal da vida tem que ser viver. Exatamente. Você vive. E enquanto você está vivendo, quando você está cumprindo esse objetivo de vida, que é viver, que é se conectar ao máximo, com o máximo de vida que tiver, e aí sim você vai ter outros objetivos seculares. Uhum. Se não deu certo o ganhar muito dinheiro aqui, ou essa carreira, ou o sucesso, ou tudo isso, você ainda tem o seu objetivo principal, que é viver. Você ainda tem vida. É claro, igual você disse aí agora, eu vou repetir, porque a vez alguém chegou. Não é que a gente está dizendo que lá que correr atrás, lá ganhar dinheiro, lá trabalhar. Não é isso. Continue vivendo. Continue Comenta algo, gente. Continue correndo atrás, continue estudando, buscando a carreira, mas não se perca nessa caminhada. Não faça disso a exclusividade da sua vida ou a coisa mais importante. Não se perca, porque senão você vai perder a sua vida, né? Outras pessoas que colocam saúde, perdem a si mesmo, tipo, perde a sua saúde, perde o seu tempo de vida em busca de empregos, né? Ou de empresas. Às vezes é a empresa da pessoa própria. É igual uma frase esse tempo atrás, falando assim que nenhum CNPJ vale seu CPF. Ou seja, nenhuma empresa, nenhum emprego ou empresa, seja sua ou de outra pessoa, vale a sua própria vida. Tem pessoa que está surtando, tendo AVC, porque entrega tanto de si, se perde buscando entregar mais em profissão, né, profissionalmente falando. Eu vi esse dia agora uma repórter de uma emissora, uma ex-repórter de uma emissora, até falei com você, não sei se você lembra, sobre ela falando que a vida dela, há alguns anos atrás, ela tinha trabalhado 20 e poucos anos nessa emissora, bem conhecida, acho que uma das maiores ou a maior do Brasil. E aí ela conquistou, depois de 20 e poucos anos trabalhando na emissora, ela conseguiu... A gente não vai falar o nome da emissora aqui, porque ela não está nos patrocinando. Exatamente. Não, se quiser patrocinar, eu falo. Eu faço propaganda para ela, viu? Mas ela, depois de mais de 20 anos trabalhando naquela emissora, um dia ela conseguiu ser apresentadora de um programa matinal, de um telejornal. E ela estava um dia entrevistando uma atriz famosa no telejornal e ela pensou assim, minha vida chegou no ápice. Eu cheguei onde eu queria. Ela, que alguns dias depois, não sei se uma semana depois, ela deu uma crise no ar. Síndrome de Burnout. É Burnout que fala? Burnout, ou burnout, ou cada pessoa tem várias pronúncias, mas essa síndrome é tipo uma estafa mental e física, que você dá um apagão, vamos dizer assim. Então, poucos dias depois que ela estreou o programa dela, ela deu um apagão no ar, ao vivo. Um programa matinal ao vivo deu um apagão. Eles correram, resolveram as coisas lá, cortaram aquele programa, colocou propaganda na hora, mas ela falou assim que ela foi despedida. E a empresa não levou em conta 20 e poucos anos de esforço, de dando sangue para chegar naquele lugar. Ela simplesmente foi despedida. E ela estava na rua, e ela falou assim, ela se achou sem chão. Porque o foco da vida dela era chegar a ser apresentadora do telejornal, e chegou. Mas depois deu um apagão. De tanto trabalhar, e simplesmente a empresa mandou ela embora. Triste isso, né? E ela estava se perdendo, a própria alma, perdendo a própria saúde. Exatamente. Para conquistar o mundo. E ela dando testemunho agora, eu vi um vídeo dela agora essa semana passada, ela falando que agora ganha menos dinheiro, mas ela tem vida. Ela tem mais tempo, ela está vivendo. Ela passou 20 anos, os filhos dela cresceram, sem ela ter momentos com eles, porque ela queria ganhar aquele telejornal.
Alguém, uma outra babá, uma outra pessoa criou os filhos dela. Viu os filhos dela crescer. Viu os filhos dela escrever as primeiras letrinhas. Viu os filhos dela, contemplou os filhos dela dar os primeiros passos. Porque ela estava envolvida em ganhar o mundo, sabe? Então, a outra pessoa viveu com os filhos dela. E ela, depois dos filhos já adultos, ela perdeu a oportunidade. Então, ela está tentando agora, vai viver com os netos. O que ela não pôde ver com os filhos. Mas que Deus dê ela a oportunidade de viver com os netos, pelo menos, né? Mas com os filhos... E viver com os filhos ainda, a vida que ainda tem. Não viveu com os filhos pequenos, mas tem como se conectar com os filhos agora. Claro. Então, assim, mas ela perdeu aquela oportunidade de ver os filhos crescer, de ver os filhos aprender as primeiras letrinhas, as experiências, compartilhar a experiência. Ela perdeu tudo isso. Com os filhos ela perdeu. Mas ela ainda tem a oportunidade de viver de novo com eles agora, né? Então é interessante isso, que a gente não se perca na vida, né? Exatamente. Olha aqui, ó, o Antônio acabou de entrar, falou: olá, boa noite, estou de volta assistindo vocês, um abraço. Antônio, você chegou quase no finalzinho, só que a live vai ficar gravada. Então você pode depois, e todos vocês que entraram do meio para o fim, ou em alguma parte aí, perdeu o início, pode voltar depois e assistir do início, ou mandar para alguém também, alguém que você acredite que possa gostar do conteúdo da live, tá bom? Vai ficar salva no meu perfil e também no perfil do meu pai. Então, se você segue ele ou segue a mim, essa live vai ficar salva. Ou se você viu desde o inicinho, mas quer ver de novo para anotar as referências ou alguma frase, é isso aí. Exatamente. Tem algo a acrescentar, papai, sobre o tema? Sim. Eu estava vendo o dia o pastor Ed René falando sobre isso. Ele falou sobre perder a alma, sobre perder a alma momentaneamente. Ele fala sobre, assim, tem um ditado rabínico que diz que a alma anda devagar. E às vezes a questão de... Ele até citou, até falei com você sobre isso. Ele citou dois exemplos em momentos da vida dele que ele deixou a alma num lugar e foi para o outro. Ele falou que teve um dia que ele discutiu muito com a mulher dele, brigou, tiveram uma briga, ele escreveu uma carta falando muita coisa para ela, deixou essa carta lá e foi para o gabinete dele, lá para o escritório dele, como pastor. Aí ele falou assim, que chegou lá, mas a alma dele tinha ficado em casa, naquela discussão com a esposa. Aí depois eles conversaram e voltou. Ele falou, do outro dia em que ele estava atrasado demais, ele chegou e ele pegou... para pegar os filhos, assim que ele já chegava, já avisava a mulher, tô indo. Ele já dava a volta, encostava na garagem, os filhos dele estavam lá esperando, já lá embaixo. E então ele pegava os meninos, entrava no carro e já levava para a escola. E nesse dia ele estava mais atrasado ainda. Então ele chegou, os meninos não estavam lá. E ele já chegou correndo, deixou o carro na vaga dele, correu, pegou o elevador e subiu. No que ele subiu num elevador, os filhos desceu no outro. E quando ele chegou lá em cima, os filhos já tinham descido. Quando ele desceu, os meninos estavam lá perto do carro, brincando, conversando, rindo, correndo. O filho dele tinha 7 para 8 anos, hoje é adulto, correndo. E ele chegou e deu um tapa na cabeça do menino. O menino não entendia aquilo, olhou para ele com um olhar assustado, uma lágrima rolou. E ele pôs os meninos na escola e levou para a escola. Mas ele falou assim, mas a minha alma ficou lá naquela garagem. Por causa de uma agressão, de uma atitude errada que ele fez com o filho, ele deixou a alma dele, ficou na garagem. Ele foi para um coquetel depois. Ele estava lá, quando ele se pegou comendo algumas coxinhas, de repente alguém perguntou, de quê? Algum salgadinho. Ele falou assim, nem sei. Nem sei. Ele não estava lá. Ele estava naquele coquetel, comeu, já tinha comido 3 salgadinhos, não saiu, alguém perguntou, de que é esse salgadinho aí? De que sabor? Não estava presente, né? Só o corpo presente. Porque por algum momento, por causa de coisas, do atrás dele, ele deu um tapa na cabeça do filho. Por algo que tinha acontecido, ele discutiu com a esposa no outro dia. Ele falou de 2 momentos em que ele fez algo, em que, por causa de outra coisa, ele magoou quem ele amava. Ele foi embora, mas a alma dele ficou lá. Ele estava angustiado. Ele fala sobre isso também. Não compensa você perder a alma no sentido de perder essa conexão com as pessoas que você ama. De deixar, de magoar as pessoas por causa de coisas, de perder o seu controle emocional e machucar as pessoas que você ama por valorizar outras coisas importantes. Então,
fundamental essa questão das nossas conexões, né? Ele falou sobre isso também, é perder a alma. Ainda que momentaneamente. Ele falou por várias vezes... Nesse caso aí, é porque o foco dele estava tão... Ele já não estava presente no presente, na questão dos filhos ali. Ele estava um pouquinho, alguns minutos no futuro. Exatamente. E por ele estar preocupado com um pouquinho no futuro, né? Ele deu ali aquele escape. E até uma graça dessa questão aí, eu vejo assim, esses atraso é uma coisa que mexe com a paciência de muita gente. Uhum. E essa questão do atraso aí, tô fugindo um pouquinho do tema. Mas enfim, essa questão do atraso é uma coisa que quase ninguém vai lembrar daqui a uns anos. Esse filho, nem o filho, e nem ele, e nem a escola, e nem ninguém vai lembrar dos minutos que atrasou daqui 2 anos, daqui 1 ano não lembra, daqui meses. Exatamente. Mas o tapa que deu na cabeça, ou uma palavra, um grito, ou um descontrole emocional, isso aí vai lembrar. Pro resto da vida. Quem ouviu, né? Quem vai ouviu, lembrar, às vezes, pro resto da vida, às vezes isso aí vai deixar uma marca que depois a pessoa vai tratar na terapia. Exatamente. E tempos depois. E isso vai deixar um rastro emocional de várias outras marquinhas que vai ficando na vida da pessoa. E a pessoa vai passando por isso na vida inteira. É o que ele falou. Naquele momento, quando ele viu, ou com a esposa ou com o filho, ele a viu como alguém desalmado. Ele fala isso, eu fui um desalmado, eu cheguei e bati. Porque a alma fala também de ter essa empatia, né? O desalmado é aquele que não tem empatia com as pessoas. O desalmado é aquele cara que ele não está sendo humano, ele não está sendo empático com os momentos. Então, ele fala também sobre isso, de perder a alma, perder essa capacidade de ter empatia. Às vezes, momentaneamente, você perde isso, né? Capacidade de... a alma é o que nos faz humanos, né? Que nos faz humanos. Nós somos uma alma, a alma é quem nós somos. Mas o cara que perdeu a alma é o cara que perdeu essa capacidade de ser humano, perdeu essa capacidade de ter empatia, de se importar. E ele vai se perdendo, né? No caminhar. O senhor falando aí, o senhor falou a alma é quem nós somos, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi, mas eu não sei quem falou. Mas enfim, estava falando sobre a questão de dar importância a coisas da alma, né? Falando assim, que você não é esse corpo, porque quando, vamos supor, pessoas que sofrem amputação, vamos supor, sofreu um acidente, cortou aqui. Então ficou sem esse pedaço. Você não é agora só 90% Wagner. Continua a ser eu, né? Continua sendo você por inteiro. Você não tá assim, agora eu sou menos eu. Tô me sentindo menos eu porque caiu uma unha, porque rapei o cabelo, porque torei um dedão aqui. Não é. Você não é menos você a isso. Tive que amputar a perna, sou menos eu. Não. Agora, quando você deixa de fazer, de agir conforme os seus princípios ou suas vontades, ou começa a não se conectar mais com as coisas que você se conectava antes, aí você se sente menos você. Exatamente. Exatamente isso aí. Quando você para de se conectar, igual a pessoa que gosta muito de fazer alguma coisa na vida, ou conversar com certos amigos, ou se conectar com a natureza, ou viajar, ou pintar, ou ouvir tais tipos de música, enfim. Quando aquela pessoa deixa de fazer as coisas que gosta, deixa de se conectar com o que se conectava antes, ela começa a se sentir menos ela. Quando ela começa a agir de acordo com o que os outros pensam, quando ela começa, igual o senhor falou, a viver imitando a vida de outra pessoa, começa a viver a vida que não é dela, ela começa a se sentir menos ela. Porque tá perdendo sua alma. Você já viu essa expressão? Quando alguém perde o controle, faz algo assim agressivamente, depois fala assim, fulano saiu de si. Eu saí de mim, saí de si. Então, saiu de si, o que acontece? Não era eu, né? Eu saí de mim para fazer aquela ação. Eu me perdi momentaneamente. Perdeu às vezes, a alma momentaneamente. Momentaneamente, né? E eu feri alguém para sempre, às vezes. Às vezes, momentaneamente que eu perdi minha alma, eu feri, como é que a gente fala? Continuamente, eu feri para sempre. Definitivamente?
Definitivamente. Eu perdi momentaneamente, mas eu feri definitivamente. Por me perder momentaneamente. Às vezes tem pessoas que vão ficar feridas definitivamente, né? E talvez alguém eu consiga reverter, mas tem pessoas que talvez vão-se embora, até por um momento que a gente se perde. E quando você perde as pessoas, a conexão com as pessoas, ou a capacidade de se conectar com as pessoas, também é perder um pouquinho de si. Com certeza. Com certeza. Né? Uhum. Então, gente, encerramos essa live falando para você o seguinte: nada vale no mundo se você perde a si mesmo. Se você perde a sua saúde, se você perde a sua alma, se você se perde de si. É as palavras de Comece Jesus, né? a observar. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Do que adianta? Ganhar todo o conhecimento do mundo, sendo que eu não consigo mais contemplar uma vista. Do que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo se eu não consigo ter presença no presente? Do que adianta eu ganhar todas as almas do mundo para minha religião, mas a minha alma está corrompida porque eu não consigo nem viver com os meus filhos, eu não consigo ter gratidão pelo que Deus tem me entregado, eu não consigo cuidar do que Deus me entregou. Do que adianta eu ter toda a fama do mundo, sendo que para isso eu abri mão da minha personalidade, eu abri mão dos meus princípios. Eu ganhei muito dinheiro, tenho muitas coisas, mas as pessoas que eu amava, se perderam no caminho, e hoje tem pessoas que estão com as coisas que eu tenho. O cachorrinho lá do vizinho. O cachorrinho aqui da vizinha tá triste, gente. Tá participando na live. Acho que ele concordou com a gente. De que adianta eu ganhar o mundo, eu ter muitas coisas, mas eu não ter as pessoas que eu amava? E aí eu tô usufruindo sozinho, né? Ou então tem alguém sempre se interessando, alguém me aproxima e se aproxima de mim, não é por causa de mim mais, é por causa das coisas que eu consigo. Tem essa questão também. Mas isso fica como tema para uma outra live. Gente, muito obrigada. Quem acompanhou até agora. Se você chegou no final, essa live vai ficar salva. Envie para mais pessoas. Mesmo se você já assistiu aqui, deixa um likezinho na hora que ela estiver no feed. Deixa um comentário escrito o que você achou. Nesse momento a gente vai tirar um print maroto. Aquele print maroto para você pôr nos seus stories e marcar a gente, nos ajudando a divulgar. E a gente vai repostar. Obrigado. Muito obrigada, gente. Conosco. E por você estar assistindo, compartilhe, como a Raíssa disse aí. Se você acha que alguém poderia ouvir, ser edificado com essa palavra, compartilhe, me envie para essa pessoa. E toda segunda-feira, ou quase todas, a gente vai estar por aqui, aguardando vocês. Exatamente. Obrigado. E se você tem alguma ideia de algum tema, quer que a gente fale de algum tema específico, seja relacionado à saúde mental, ou à Bíblia, ou aos dois, ou alguma filosofia, vamos filosofar aqui, ou algum tema específico, pode mandar no meu direct ou no direct do meu pai. Ou pôr nos comentários também desse vídeo. A gente está aberto a ideias. Exatamente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E até segunda que vem. Até segunda que vem. Outra segunda.